Nicolas Ferreira participou de uma entrevista no programa de Fátima Bernardes e acabou se tornando viral. O que começou como uma conversa comum se transformou em um confronto tenso, com insinuações e provocações. Fátima tentou desmoralizá-lo, mas a resposta de Nicolas foi tão cortante que deixou o estúdio em silêncio. Quer saber o que ele disse e como tudo terminou? Então já se inscreve no canal e vem com a gente. Era para ser apenas mais uma entrevista de rotina, um daqueles diálogos bem conduzidos, sem grandes surpresas. Mas, naquela manhã, algo estava diferente. A plateia estava atenta. Os holofotes incidiam sobre os convidados com um brilho quase teatral. No centro daquele palco televisivo, duas figuras se encaravam. De um lado, Fátima Bernardes, uma das jornalistas mais renomadas do país, acostumada a conduzir entrevistas com firmeza e elegância. Do outro, Nicolas Ferreira, um jovem político que não tem medo de falar o que pensa, mesmo quando suas palavras podem incendiar opiniões. A entrevista começou de forma protocolar, com perguntas sobre política, juventude e desafios sociais. Mas bastaram poucos minutos para que o tom mudasse. Havia algo nas respostas de Nicolas que causava desconforto. Ele não se esquivava, não suavizava suas palavras. Cada resposta vinha carregada de convicção. Aos poucos, os sorrisos educados da apresentadora deram lugar a expressões mais rígidas. O primeiro sinal de que a conversa tomaria outro rumo veio quando Nicolas mencionou a alienação promovida pela mídia. O clima no estúdio mudou. Fátima, com sua experiência, percebeu que precisava retomar o controle da narrativa. Seu olhar ficou mais incisivo, sua postura levemente inclinada para a frente. Ela estava pronta para desafiar seu convidado. Mas Nicolas também percebeu. Ele sabia que aquela não era uma simples conversa. Era um campo de batalha disfarçado de entrevista, e ele não pretendia recuar. Seu tom permaneceu firme, sua expressão inabalável. O público na plateia começou a perceber que algo fora do roteiro estava acontecendo. O jogo de palavras se transformava em um duelo de ideias, onde cada frase parecia ser um movimento estratégico. Foi quando Fátima decidiu apertar o cerco. Ela lançou uma pergunta carregada de insinuações, tentando encurralar o convidado e colocá-lo na defensiva. A plateia prendeu a respiração. Esse era o momento em que muitos cederiam, buscando uma resposta mais diplomática para evitar atritos. Mas Nicolas não era como os outros. Ele respirou fundo, ajeitou o microfone. Sem desviar o olhar, preparou-se para responder. O silêncio que se formou no estúdio anunciava que algo grande estava por vir. A entrevista, que deveria ser apenas mais uma conversa rotineira na TV, estava prestes a se tornar um evento inesquecível. E então veio a resposta que mudaria tudo. A tensão já pairava no ar quando Fátima decidiu agir. Seu olhar estava afiado. Sua postura transmitia a segurança de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Era uma estratégia conhecida: provocar um deslize, forçar o entrevistado a hesitar por um segundo que fosse. Então, ela lançou a pergunta, carregada de subtexto, embalada em um tom que misturava ironia e desafio. Nicolas, você realmente acredita que sua visão de mundo representa o jovem brasileiro ou está falando apenas para um grupo radical? A plateia reagiu com murmúrios baixos. Alguns sorrisos discretos surgiram no canto dos lábios. Era uma jogada clássica, uma tentativa de reduzir seu discurso a uma bolha, de transformá-lo em uma figura extrema, desconectada da realidade. A pergunta não era apenas uma provocação, era uma armadilha. Se ele titubeasse, mesmo por um segundo, a narrativa mudaria. Mas Nicolas não titubeou. Ele manteve o olhar fixo na apresentadora, como se estivesse analisando cada palavra, cada intenção por trás daquela pergunta. Um leve sorriso surgiu em seu rosto. Não de deboche, mas de quem já havia previsto exatamente esse movimento. O silêncio se estendeu por alguns instantes. Na televisão, o silêncio é um fenômeno raro. Cada segundo sem palavras parecia ampliar a expectativa e aumentar o impacto do que estava por vir. Fátima esperava uma resposta padrão, talvez um discurso genérico sobre pluralidade de opiniões. Mas não foi isso que aconteceu. Nicolas inclinou-se levemente para a frente, aproximando-se do microfone. Seu tom não era agressivo, mas carregava um peso,
uma convicção inabalável. Antes mesmo de abrir a boca, já havia capturado toda a atenção do estúdio. Ele sabia que tinha que responder de forma cirúrgica, desmontando a insinuação sem perder a compostura. O jogo estava virando, e todos ali podiam sentir. O que deveria ser uma emboscada cuidadosamente planejada estava prestes a se tornar um espetáculo inesperado. E então, sem pressa, sem demonstrar o menor desconforto, Nicolas Ferreira soltou a resposta que ninguém esperava. Interessante você falar em visão ultrapassada, Fátima, quando a TV que você representa empurra a mesma narrativa há décadas. Será que o jovem brasileiro não quer algo diferente? A frase pairou no ar como um trovão inesperado. O impacto foi imediato. Algumas pessoas na plateia arregalaram os olhos, enquanto outras disfarçavam expressões de surpresa. O próprio rosto de Fátima Bernardes pareceu congelar por um breve instante, como se não tivesse certeza do que acabará de ouvir. Ela estava acostumada a conduzir entrevistas, a controlar o ritmo da conversa. Mas agora sentia o terreno fugindo debaixo dos pés. Nicolas não recuou. Ele sabia que aquele era o momento de fincar o pé e deixar claro que não estava ali para seguir o roteiro tradicional da grande mídia. Seu tom era firme, mas sem agressividade. A câmera cortou para Fátima, que rapidamente tentou recompor sua expressão. Seu instinto jornalístico lhe dizia que precisava recuperar o controle da situação. Mas como rebater aquilo sem parecer que estava apenas confirmando o argumento do convidado? O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. O público, em casa e na plateia, sabia que esse era um daqueles momentos raros, onde a dinâmica da conversa mudava de maneira irreversível. Nicolas tinha virado o jogo. Ainda assim, Fátima não entregaria os pontos tão facilmente. Com um sorriso profissional no rosto, preparou-se para contra-atacar. Mas Nicolas já estava um passo à frente. A entrevista estava apenas começando a esquentar. E aí? O que você achou desse embate? Nicolas Ferreira não apenas enfrentou uma das jornalistas mais conhecidas do país, como virou o jogo ao vivo, sem medo de contrariar a narrativa dominante. Sua resposta foi um choque para quem esperava vê-lo acuado, provando que, quando se tem convicção, não há espaço para intimidação. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Nicolas foi corajoso ou apenas reativo? Fátima tentou conduzir a entrevista ou realmente quis descredibilizá-lo? Deixe seu comentário abaixo. E, claro, se você gosta de ver momentos como esse sendo expostos, já se inscreve no canal, ativa o sininho e fica ligado, porque aqui a gente traz tudo sem filtro.